Como nós abordamos no vídeo anterior, as expressões da sexualidade e do gênero são múltiplas. Quando nós falamos de identidade de gênero, nós estamos falando de multiplicidades. Quando estamos falando de orientação sexual, estamos falando de multiplicidades. Algumas pessoas podem dizer assim, mas Marcela, e quando nós estamos falando dos corpos? Como assim os corpos são múltiplos? Não é verdade que os corpos serão ou de homens ou de mulheres? Quando alguém nasce, nascerá ou menino ou menina, ou no ultrassom, quando a gente vai ver o resultado do exame de ultrassom, ou menino ou menina. Como que é essa questão de multiplicidade dos corpos? É bem importante nós aprendermos sobre isso, porque existem pessoas que já no desenvolvimento embrionário, no útero, quando nascem, elas nascem com características, seja características nos órgãos externos, seja características nos órgãos internos, sejam características nos cromossomos ou nos hormônios, com questões que vão se manifestar na puberdade, em que não é possível distinguir e diferenciar dentro das categorias que nós temos hoje do que é ser menino, do que é ser menina, do que é ser homem, do que é ser mulher. Quando os corpos não correspondem a essa classificação, ou menino ou menina, nós chamamos a pessoa de intersexual. E existe hoje um movimento das pessoas intersexuais pelo direito de serem reconhecidas como pessoas intersexuais, sem que tenham que ter mudanças para elas se encaixarem ou como meninos ou como meninas, ou como homens ou como mulheres, para elas poderem ter reconhecido o modo de ser de seus corpos, as características de seus corpos, né? Existe uma autora que é a Anne Fausto Stirling, que ela é uma bióloga que estuda as experiências da intersexualidade e outras experiências relacionadas às questões de gênero, e ela traz o exemplo desta atleta, que é a Maria Patinho. Esta atleta, ao participar das Olimpíadas de 1988, né, ela que era da equipe da Espanha, ela esqueceu de levar um certificado médico comprovando ser mulher, que era um documento exigido para participar das Olimpíadas, né? A modalidade que ela estava competindo é de corredora com barreiras. E aí o Comitê Olímpico Internacional tinha um exame para quem esquecesse esse documento, que eram as células da bochecha. E o que perceberam? Que a Maria Patinho, na verdade, era XY. Então, ela foi considerada não apta a competir como mulher. Acontece que a Maria Patinho, ao longo de toda a vida, se viu como mulher, né? Ela passou pela puberdade, pelas transformações da puberdade. Ela não chegou a menstruar, mas é algo comum em atletas, né? Como o treino para ser atleta envolve bastante a questão do condicionamento físico, em algumas atletas a menstruação atrasa, demora para vir, mas ela passou por todas as outras transformações, o crescimento dos seios, o alargamento dos quadris, o afinamento da cintura. Ela sempre se viu como mulher, sempre foi vista como mulher, sempre foi tratada como mulher, mas com esse exame das células da bochecha foi identificado como XY, e aí ela perdeu a bolsa que ela tinha para estudar como atleta da equipe espanhola, ela perdeu o emprego no sentido de deixou de ser membro da equipe, ela teve pessoas que se afastaram dela, inclusive o relacionamento com o namorado, então ela teve uma série de prejuízos.
E a Maria Patinho então resolveu lutar e dizer assim: não, eu sou uma mulher, eu me vejo como uma mulher, eu me desenvolvi como uma mulher, não vai ser um exame dizendo do cromossomo XY que vai invalidar a minha experiência como mulher. Né? Os exames mostraram que ela tinha testículos, não tinha ovário nem útero, mas o genital externo era uma vagina. O que acontece? O caso da Maria Patinho e de outras pessoas que também são XY é um caso de insensibilidade ao andrógeno, à testosterona. Então, mesmo que o corpo produza testosterona, e corpos de homens e mulheres produzem, só que nos homens XY a quantidade é maior, no caso dela, o corpo não corresponde à produção da testosterona, de forma que a produção do estrógeno determina as características externas, determina as mudanças que aconteceram na puberdade. Então, apesar de ter um cromossomo Y, ela desenvolve características que são lidas na nossa cultura como femininas, como de mulher. No caso dela, biologicamente, ela tem características consideradas de mulher e tem características consideradas de homem, o cromossomo Y, os testículos. O que acontece? É preciso corrigir para que ela caiba numa definição ou homem ou mulher? No caso, ela é uma mulher por se sentir como mulher, por se ver como mulher, mas biologicamente ela é considerada uma pessoa intersexual, como várias pessoas que são intersexuais e não cabem no que são as categorizações e classificações biológicas da pessoa ser ou menino ou menina, ou homem ou mulher. Esse depoimento é da Melissa Kuhl, no documentário Clitóris, um prazer proibido, que eu recomendei para vocês. Posso deixar o link novamente, caso vocês desejem. A Melissa Kuhl, ela conta que quando ela nasceu, ela tinha uma genitália ambígua. O clitóris era aumentado. Os grandes lábios, eles eram colados, então não se via a abertura da vagina. Ela parecia um pouco menino ou ambígua. Então ela está contando da experiência dela como alguém intersexual e que quando ela nasceu, a genitália era ambígua, não tinha como reconhecer, como definir pelos genitais se ela seria menino ou menina, pelas características dos genitais. Hoje, com as mobilizações das pessoas intersexuais, a reivindicação é de que não tenha que encaixar ou menino ou menina. Ela é uma criança intersexual. O genital tem características ambíguas, é então uma criança intersexual, sem a necessidade de definir. Os resultados dos exames mostraram que meus cromossomos eram XX de mulher e que eu tinha ovário e útero. Então eles decidiram fazer a cirurgia, porque o clitóris era um clitóris aumentado e esse clitóris aumentado podia confundir e ser considerado então que ela seria um menino. A questão, gente, é que essa cirurgia não é uma cirurgia com motivos de saúde. Era uma cirurgia simplesmente estética para que o genital não parecesse ambíguo, para que o clitóris aumentado não parecesse um pênis. Então, num bebê foi feita uma cirurgia sem motivos de saúde, uma cirurgia estética, para que não houvesse uma ambiguidade se seria menino ou menina. A exigência de você olhar para o corpinho do bebê e falar ou é menina ou é menino leva a um procedimento estético que não traz consequências positivas para a saúde, ao contrário, apenas para alterar e para caber nas classificações. É o que ela conta. Fizeram uma clitorectomia, que é a remoção total da parte externa do clitóris, da glande, dos nervos e de parte do tecido erétil. Foi algo totalmente estético. E ela conta que até hoje ela sente dor. Até hoje ela perdeu a sensação
estimulações prazerosas na região genital e até hoje é algo doloroso para ela por causa de um procedimento sem motivos de saúde, para que as características ambíguas dos genitais pudessem ser ali corrigidas para não gerar essa sensação de ambiguidade. Tamanha é essa exigência de que o corpo corresponda às nossas classificações, né? Não foi por questões funcionais, nem por necessidade médica. Eu não escolhi ter o meu clitóris removido. Isso me causou muita dor e transtornos emocionais. A reivindicação da Melissa é a reivindicação de muitas pessoas intersexuais hoje, que não sejam feitos procedimentos desnecessários, procedimentos que as pessoas chamam de corretivos para a pessoa não aparentar uma ambiguidade, mas que na verdade só tem a ver com essa exigência de corresponder aos padrões do que é considerado feminino, masculino, do corpo, ou menino ou menina, mas não reconhecendo que tem pessoas que o corpo nasce com características ambíguas. O corpo tem características externas ou internas, hormonais ou cromossômicas que não são ou femininas ou masculinas, e sim uma combinação. Na natureza tem uma combinação, e nós chamamos então, quando existe essa combinação, de intersexualidade. E é muito importante, como psicólogos e psicólogas, a gente conhecer essa experiência da intersexualidade. Aqui eu traduzi um quadrinho, tá? Que foi publicado pela Anne Foster Stirling no artigo Dualismos em Duelo. E ela conta alguns dos fatores, né, alguns dos quadros de pessoas intersexuais, algumas das situações que podem acontecer entre pessoas intersexuais. O primeiro, né, que eu não sei traduzir para o português o nome, mas é como se fosse uma hiperplasia adrenal congênita, tem uma origem, é herdada geneticamente, influencia nas enzimas envolvidas na produção de hormônios esteroides. Então, nas crianças, XX pode tornar os genitais masculinizados. Então, é aí que estaria a característica da criança intersexual. O cromossomo é XX e os genitais são masculinizados. A segunda, que é a síndrome da insensibilidade ao andrógeno, que é o caso da atleta Maria Patinho, que nós demos de exemplo, a origem ela é herdada geneticamente com uma mudança na superfície das células receptoras de testosterona. E o que acontece nas crianças e nas pessoas adultas intersexuais que têm essa síndrome de insensibilidade ao andrógeno? Em crianças, XY pode tornar os genitais feminilizados. O corpo não reconhece a produção de testosterona, então o desenvolvimento na puberdade é de características femininas. Então, tanto os genitais quanto as características secundárias da puberdade são de mulheres, mas os cromossomos são XY. Então, a ideia não é que a gente encaixe ou é homem ou é mulher, ou é menino ou é menina. Não, existe uma combinação aí, uma multiplicidade. São pessoas intersexuais. Essa de gênesis gonadal, né, são várias causas, nem todas genéticas, e as gônadas não são desenvolvidas de forma típica. É predominante em pessoas XY. A síndrome de Turner, em que a pessoa não tem um segundo cromossomo, a pessoa é X0, e quando a pessoa é X0, os ovários não se desenvolvem e as características secundárias na puberdade não emergem. Mais uma vez, não cabe na dualidade ou XX, ou XY, ou menino, ou menina, ou homem ou mulher. Não, é uma outra forma, também presente nas pessoas no nascimento, e são experiências das pessoas intersexuais. E a síndrome de Klinefelter, tem um filme muito legal sobre essa síndrome, chama XXY, é de uma pessoa que tem a síndrome que é XXY, e como é
esse processo dessa pessoa crescendo, dela reconhecendo essa experiência, dela reconhecendo o que é ser uma pessoa intersexual. É um filme argentino, né? Então tem um cromossomo X a mais, além do X e do Y. Na puberdade, geralmente há o crescimento dos seios, também está relacionado à infertilidade, então tem caracteres considerados masculinos, tem o crescimento dos seios, tem o XX e tem o XY, é o XXY. Então a gente percebe que tanto em termos de cromossomos, quanto em termos de hormônios, quanto em termos de órgãos internos, quanto em termos de órgãos externos, podem ter variações, que não vai ser suficiente essa classificação, ou é menino ou é menina. Quem se interessar, esse artigo da Anne Fausto Stirling, que é o Dualismos em Duelo, traz de uma forma muito interessante. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Uma criança nasce em um grande hospital. É declarada emergência médica, com a convocação de uma equipe formada por médicos e médicas do setor de cirurgia e de endocrinologia pediátrica. Enquanto isso, a família recebe a explicação de que houve uma incompletude no desenvolvimento embrionário do bebê, que logo será solucionada. Dados mais específicos sobre essa incompletude são mantidos em segredo pela equipe médica. O bebê nasceu com pênis, bolsa escrotal, ovário e útero. Aqui está úteros, mas é um útero, tá? O plural foi erro de digitação. O procedimento mais comum, no caso, é extirpar o pênis e construir uma vagina, evitando assim ambiguidades e confusões que poderiam gerar sofrimento para os familiares e para a própria pessoa. Mas vocês percebem que extirpar o pênis e construir uma vagina é um procedimento cirúrgico, né, que não tem algo no corpo que, por motivos de saúde, precisa ser mudado. É uma necessidade da sociedade de que o corpo se encaixe na nossa classificação. Se é menina, tem vagina, se é menino, tem pênis. Mas tem crianças que nascem com útero e pênis. Tem crianças que nascem XXY. Tem crianças XX que nascem com pênis. Tem crianças XY que nascem com vagina. E isso faz parte da natureza. Na natureza, os nossos corpos também são múltiplos. Então, nesse artigo que eu estou recomendando para vocês, que chama Dualismos em Duelo, a Anne Fausto Stirling, ela diz assim: na maioria das discussões públicas e científicas, o sexo e a natureza são considerados reais, e o gênero e a cultura são vistos como construídos. Mas trata-se de falsas dicotomias. Começo com os marcadores mais visíveis e exteriores do gênero, os órgãos genitais, para mostrar como o sexo é literalmente construído. Os cirurgiões removem partes e usam plásticos para criar órgãos genitais apropriados para as pessoas nascidas com partes do corpo que não são facilmente identificáveis como masculinas ou femininas. Ela está dando exemplo, então, de uma intervenção no corpo, uma cirurgia no corpo que não é escolhida pela pessoa, afinal de contas é um recém-nascido ou uma criança pequena, para corresponder às nossas classificações. E é isso o que a gente busca, que a nossa compreensão sobre os corpos, a nossa compreensão sobre os gêneros, a nossa compreensão sobre a sexualidade reconheça e abranja a multiplicidade. E não que as classificações elas se imponham e tragam uma exigência de normalidade que acaba anulando as experiências das pessoas e anulando como essas experiências são necessariamente múltiplas, inclusive em termos de características biológicas, inclusive em termos das diferenças dos corpos. As experiências das pessoas intersexuais mostram como, em termos de natureza, de biologia, de corpo, a regra também é a multiplicidade. E é muito importante que a gente reconheça essa multiplicidade.